Você já ouviu o som do silêncio de Deus? E se um grito ecoasse entre os montes, você o reconheceria? O que aconteceria com um povo marcado por esse som? Em uma vila isolada, histórias se entrelaçam com milagres, dores e revelações. Mas o que é o grito? E por que ele continua a chamar os que têm ouvidos para ouvir? Descubra agora. E se essa história te tocar, comente, deixe sua curtida e se inscreva para seguir conosco essa jornada. Há terras onde o vento sopra como sussurro de antigas profecias e vales onde o silêncio pesa como um segredo esquecido pelo tempo. Em uma dessas terras, escondida entre montanhas que pareciam punhos cerrados contra o céu, havia uma vila chamada Beth Ezer. O nome significava Casa do Socorro, mas por décadas o socorro parecia não vir. Os poços secaram, as colheitas murcharam, o povo com olhos de desespero. Ali viviam Eliaquim e Jaziel, dois homens que, embora caminhando por estradas diferentes, seriam conduzidos pelo mesmo chamado. Eliaquim era ferreiro, forte como o ferro que moldava, mas seu coração já não pulsava com fé. Perdera a esposa, Noara, durante o nascimento da segunda filha. Sua dor se transformou em raiva. Seu luto, em silêncio, com o tempo, deixou de orar. Dizia que Deus o havia abandonado e que milagres eram apenas histórias contadas por quem precisava se enganar para seguir em frente. Jaziel, ao contrário, era pastor, não apenas de ovelhas, mas de esperança. Um homem manso, de poucas palavras e olhos que pareciam ver o invisível. Carregava a palavra como quem carrega um cajado, não por peso, mas por direção. Jaziel acreditava que até mesmo o silêncio de Deus tinha propósito. Ele dizia: quando o céu não fala, é porque o milagre está sendo costurado em segredo. Durante anos, Beth Ezer resistiu, um povoado esquecido por reis e governadores, mas sustentado por lembranças de fé, até que veio o som. Na madrugada do terceiro dia do mês da seca mais longa já registrada, o povo acordou com um grito vindo do vale. Um grito que não parecia humano, nem animal. Era um som ancestral, profundo, cortante, um lamento da própria criação. E ele se repetiu, dia após dia, sempre ao cair da noite e ao nascer do sol. As crianças começaram a adoecer. As ovelhas de Jaziel se dispersavam sem motivo. A água dos poços tornou-se amarga. O medo enraizou-se. Os anciãos se reuniram, buscaram explicações antigas, mexeram em pergaminhos escondidos, invocaram nomes esquecidos. Nada silenciava o grito. Eliaquim, como muitos, ignorou, zombava. Se Deus existe, está dormindo, dizia. Mas sua filha mais velha, Adassa, ainda orava em segredo. A fé que a mãe deixara parecia pulsar nela como brasas acesas num templo abandonado. Jaziel, ao ouvir o grito pela quarta vez, decidiu jejuar. Subiu ao Monte Agur, lugar antigo, onde, segundo os velhos, os profetas ouviam Deus. Lá, permaneceu 7 dias. No sétimo, teve uma visão. Um vale em chamas, uma espada flutuando sobre Beth Ezer. Uma voz dizia: a terra geme. O sangue dos esquecidos clama. O juízo começa pela casa dos justos. Ao descer, tentou alertar o povo. Ninguém ouviu. A menina ficou de cama com febre alta. Mas uma semana depois, Adassa não acordava mais. Ali, caiu de joelhos e pela primeira vez em muitos anos, falou com Deus. Ou melhor, gritou com ele. Não pediu. Apenas gritou. De dor, de saudade e de culpa. Na noite seguinte, procurou Jaziel. Não disse uma palavra, mas o pastor entendeu. O arrependimento tem um som próprio, que os ouvidos espirituais reconhecem. Subiremos juntos, disse Jaziel. Durante 7 dias, prepararam-se. Jejum, oração, purificação. O Monte Agur parecia mais alto do que antes. Ventos contrários sopravam com fúria. Um pastor guiado pela fé, um ferreiro guiado pelo arrependimento. No topo, encontraram um altar de pedra, antigo, coberto de musgo, esquecido por gerações, mas ainda sagrado. Ali, acenderam fogo. Ali, abriram a palavra. E ali, o tempo parou. As nuvens se fecharam. O vento cessou. E entre trovões e relâmpagos, surgiu uma figura, envolta em luz. Era o velho profeta Abidael, desaparecido havia décadas. Mas ali estava ele, com olhos como chamas e voz como muitas águas.
Vocês subiram buscando respostas, mas o que precisam é arrependimento. E apontando para Eliaquim, teu coração foi forjado em dor, mas endurecido pelo orgulho. O Senhor quebrou tua arrogância para restaurar tua essência. A lágrima que derramaste foi o fogo que reacendeu o altar. E você, Jaziel, ele disse, tu mantiveste a fé quando todos caíram. És o remanescente. E por sua perseverança, a cidade de Bet-Ezer será poupada. Naquele instante, o céu se abriu e uma chuva diferente começou a cair. Cada gota que tocava a terra trazia vida. A grama crescia diante dos olhos. Hadassah se levantava da cama, curada. O grito cessou, mas não era o fim. Era o início. Naquela noite, o profeta entregou-lhes uma revelação. O grito era da terra, do sangue derramado injustamente, das viúvas esquecidas, dos órfãos ignorados. O grito era das promessas abandonadas. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda respondia. Eliaquim voltou diferente. Transformou sua forja num local de serviço. Parou de fabricar armas e passou a construir ferramentas para cultivo e reconstrução. Fundiu sinos para o templo. Criou lâmpadas para o povoado. E a cada peça dizia, isso é para a glória de Deus. Jaziel fundou a escola do monte, um lugar onde se ensinava a palavra, a oração, a paciência. Ensinava que o grito da terra é convite, não castigo. Hadassah passou a escrever. Seus salmos se espalharam pelas aldeias. Ela dizia, quem já sentiu o peso do silêncio de Deus, reconhece o som da restauração. Bet-Ezer se tornou um lugar de peregrinação. Pessoas vinham de longe para ouvir a história do grito, para subir o monte, para buscar o Deus que fala até no silêncio. E todos os meses, na lua cheia, os habitantes subiam ao topo do monte, acendiam fogueiras e alguém lia o salmo de Hadassah. Quando o grito da terra te assustar, não fujas. Quando o céu calar, não duvides, pois o silêncio de Deus é a pausa antes do milagre, e o grito da terra é o clamor que move o trono. Você que me ouve agora, talvez também esteja no vale. Talvez o grito do mundo esteja alto demais e o céu pareça calado. Mas ouça bem, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É o momento em que ele desce do trono e começa a costurar o impossível. Se o grito chegou até você, não é o fim, é o chamado. Suba o monte, volte ao altar, porque quando o céu cala, é porque Deus está prestes a agir.